Então, toma. Olá para todos. Rafael, Thalia, são 8 horas e eu resolvi mostrar como que eu vou montar a estrutura que eu dou aula para vocês verem. Eu faço a impressão das aulas, então todas as aulas que aconteceram até agora estão aqui. Agora, eu fiz a impressão das próximas aulas, que são essas aqui. Então, eu vou colocar isso daqui aqui embaixo, nesse vidro. Assim, eu deixei um papel quadriculado e eu coloco aqui, ó, tentando alinhar no papel quadriculado desse jeito. E depois, boa noite, tudo bom, Rafael XL? Eu pego o nosso calendário, que eu fiz até, deixa eu ver, até setembro, ainda falta fazer novembro e dezembro. Outubro, novembro, né? E dezembro. E encaixo aqui. E assim, eu coloco vidros tentando deixar bem ajustado, desse jeito. E depois tem uma estrutura, que era uma estrutura de uma sapateira, que é essa estrutura aqui, ó. Eu coloco bem aqui em cima. De forma que eu vou deixar o celular aqui e eu tento direcionar para ficar certinho nesse espaço. Aí, depois, eu coloco o celular bem aqui, para me filmar. Então, eu pego esse celular aqui. Ah, sim, para não se mexer e proteger o papel, que vai ter que durar bastante, né? Para isso que eu faço. Daí, para que agrade? Agrade é para eu colocar a iluminação ali em cima. Daí eu pego esse celular. Eu venho aqui, eu me procuro. Espera aí, cadê onde eu estou? E eu me convido. Achei. Aqui, ó. Eu tenho que ser meio rápido, porque nesse momento tem eco. Viu o eco? Eu apago o som para evitar o eco e ligo a câmera. E já estou aqui, ó, na câmera, olhando para vocês. Viram? Agora eu pego esse daqui. Ah, não, desculpa. Eu inverto a câmera para o outro lado. Só que tem que estar certinho. Tipo, a mão tem que estar certa, não pode estar invertido. E para ver se está invertido, eu olho o texto. Está invertido. Se está invertido, eu tento desinverter. E às vezes me bato com isso. Vamos lá, tentar desinverter. Aí. E. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Aí eu aperto salvar. Então a grade é para colocar coisa aqui em cima quando é necessário. A lâmpada, por exemplo. A iluminação, já mostro. Coloco aqui. Só que eu coloco ao contrário, né? Para vocês me verem. Assim. Oi, vocês estão me vendo agora. Certo? Depois, eu ponho a iluminação. E a grade é para dar apoio. Aí vai. Só que tem que tomar cuidado para não iluminar de forma direta o papel. Porque se iluminar direto, fica uma luzinha aqui e atrapalha a leitura. Depois, eu ligo a outra lâmpada. Para evitar que minha mão faça sombra. Daí, eu procuro esse daqui. Coloco por cima desse, assim, para apoiar um celular, para eu poder ler a mensagem de vocês. Então vamos lá. Para eu conseguir saber o que vocês estão falando. Porque como está ao contrário esse celular, eu não sei o que vocês estão falando. Eu coloco ao contrário porque a lâmpada de trás é mais poderosa que a lâmpada da frente. Por isso agora eu não estou lendo mais o que vocês estão falando. Mas eu estou abrindo o TikTok. Qual a cidade mais alegre do Brasil? Qual é a cidade mais alegre do Brasil? Porto Alegre. Bom, agora eu não sei mais o que estão falando, porque eu estou sem acesso. Agora eu sei o que vocês estão falando, porque eu estou com acesso, estou vendo. Eu estou aqui, ó. Agora eu sei o que vocês estão falando, porque eu estou com acesso, estou vendo. Tenho que tirar o som para evitar o eco.
Eu me sinto confortável dentro de um cubo em volta? Não, eu não me sinto confortável. Mas, como fica bom a estrutura, antigamente eu prendia no teto, mas ele balançava. Então, as primeiras aulas tem um leve balanço. Com isso daqui, ó, tem menos balanço. A grade segura esse arame que eu deixei aqui. É onde eu vou deixar o celular. Assim, ó. E o celular fica de apoio. Eu consigo arrumar, ajeitar, colocar para cá o gancho, até ele mirar bem certinho ali atrás. Mas eu não me sinto confortável, não. Eu tento evitar bater o cotovelo nas laterais. Daí, olha, eu coloco o celular aqui para poder ver as mensagens de vocês. Aqui, ó, Rafael falou, entendi, genial. A Leia entrou. Mas não fica muito confortável, não. Só que fica bom. Isso que importa. Daí, eu encaixo o meu celular nesta gaiola. E depois, eu tento ajeitar até ficar certinho, escrito aula 83, braços 1. E quando estiver certinho, eu posso começar. Aí fica escrito aqui o número da aula e tudo. Isso eu faço na impressora antes e imprimo. Olha, esse foi o que eu fiz antes. Até a aula de ontem. E aqui está a aula de hoje. Obrigado, Leia. Leia, que lindo o teu espaço com as calopsitas. Fiquei com a maior inveja, eu queria ter uma coisa assim. Um espaço bem aberto, livre, como você fez com os teus calopsitas. São muito fofos. Muito bom. Bom, então, vamos começar a aula. Eu vou lá pegar o livro, já volto. Todo mundo pronto? Ainda não, faltou lápis. É que eu fui dar aula hoje, eu saí, daí eu tava tudo na mochila, os lápis e lapiseiras. E eles estão aqui dentro. Eu que agradeço a tua existência, você é uma pessoa muito legal. A 07 tá sem grafite, eu tenho que pôr. Lápis, borracha, canetas. Tem material suficiente. E mais borracha, e mais lápis, tá tudo aí. Ótimo. Eu não vou sofrer com falta de lápis. Ah, grafite para lapiseira 02. 07. Deve ter aqui em cima. Ah, que droga, só tem HB. Não, 2B, ótimo. Vou deixar a gaveta fora, depois eu resolvo. E uma borracha que eu gosto. Olá, tudo bem, Coyote? Como é que você tá? Ok, agora podemos começar. Só vou pôr grafite na lapiseira. E estamos prontos. Agora podemos começar. E... eu também estou, Coyote. Eu não vou raspar ela na parede. Prefiro lavar ela. Lavar embaixo da torneira e secar bem. Funciona tão bem quanto. Você lava ela, tá certo? Ela funciona bem. Mas se apagar um monte no papel grande, é mais fácil que raspar na parede. Ah, sim. Mas lava. Vai ser a mesma coisa. Vai embaixo da torneira, põe o sabão, lava bem, esfrega e depois enxuga bem. Fica parecendo nova. Sem gastar. Bom, agora eu vou falar. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Ah, não, peraí. Calma. Vou colocar o livro aqui. Para marcar, para eu editar depois rápido. Pronto. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a aula número 83 e nós vamos falar agora de mãos e braços. A primeira aula e será 2 aulas. Sim, funciona você lavar borracha, Rafael XN. Vamos ver aonde está. Pés, mãos. Aqui está. Anatomia da mão, mãos e braços, página 118. Achei.
E vamos tornar essa aula um pouco mais dinâmica, tentando ser didático, ao mesmo tempo rápido e ao mesmo tempo mais avançado. Hoje é dia 25, quarta-feira, estamos em março de 2026. Entre em contato comigo, agora eu já tenho pronto. Eu fiz para uma moça que estava a fim de comprar, então eu fiz mais de um. Eu tenho ali 3 livros. 3 livros. Aí, manda mensagem MP, Edu, vamos começar. A ideia é que vocês têm a aula de mãos. Então, a gente fez isso daqui, ó. Isso daqui, eu não mostrei ainda para vocês. Mostrei o cilindro, mas não mostrei o que eu vou fazer. Vocês conseguem ver o cilindro? Não? E agora, conseguem ver o cilindro? Bom, esse cilindro, eu vou cortar aqui, ó. E engrossar assim. E ele formou um outro desenho. Esse desenho aqui, ó. Esse daqui é como se fosse aquele quadrado e eu encurvei o quadrado. Ok. Agora que eu encurvei o quadrado, eu tenho ele desse jeito, em perspectiva. Quando apaguei aquela luz, melhorou? Vamos continuar. Aqui nessa parte, eu vou colocar 4 dedos. Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. 4 dedos. Beleza. E assim fica a sombra de cima. Agora sim. Bom, 4 dedos. Nesse caso, aqui, eu vou colocar o dedo mínimo, neste, o dedo menor. E lembre-se, o tamanho do quadrado é o tamanho da mão. Então, esse tamanho, eu vou colocar bem aqui. Esse tamanho, assim. As bolinhas, é isso daqui, ó. Você pode fazer cubinhos, se você achar melhor. Essas são as bolinhas. No caso, essa bolinha, ó, para deixar bem claro, é o punho. Viu? Punho. Por isso que ela fica colada assim. Porque ela é o punho. E é daqui que vai sair o dedo. E lembra como faz o dedo? Lembrando que é um cilindro ligado num cilindro um pouco menor e depois você tem a ponta do dedo. E a ponta do dedo é a coisa mais difícil de fazer. Ok. Eu recebi um aviso aqui, eu fui ver. Certo? É isso aí. A ponta do dedo. Pode ir perguntando. Pode perguntar agora. Eu esqueci qual era a pergunta. Desculpe. Por sinal, você me lembrou de colocar o espelho. Para vocês verem a minha mão desenhando num ângulo melhor assim. Aí está. E agora eu tenho que levantar esse daqui. E para levantar esse daqui, vou usar uma fita isolante. Ah, eu achei uma fita isolante. Eu acho que eu derrubei. Deve dar no bolso. Aí está. Colocar mais para cá, para o centro. Pronto. Boa noite, Luan. Por isso, pode repetir a pergunta? Era sobre profissão, eu acho. Era a profissão. Sobre profissões. É uma pergunta bem importante. Bom, a partir disso daqui, nós temos este, que eu tenho que colocar aqui, como o dedo mínimo tem que ser menor que esse daqui. Veja, esse daqui, eu tenho que fazer isso, eu fiz curvo. E esse está menor que esse, então aqui que está o dedo. Por isso, aqui vai estar a ponta.
Aqui vai estar esse cilindro, que é um pouquinho maior ou quase igual, e esse que é maior que os dois. Assim. Aí está. Esta aula que eu vou falar depois, eu vou responder a tua pergunta, Marcos, a gente vai dar uma aula só sobre isso no futuro. Mas como é um futuro meio distante, eu vou tentar responder agora. Contos do horror. Mas no futuro a gente vai responder melhor. Aí eu vou abrir o livro aqui para mostrar o que a gente vai mostrar no futuro. Futuro é meio distante, tá? Vai ser tipo em novembro ou final de outubro. Eu não sei bem, porque eu não escrevi ainda no cronograma. Sobre a trajetória, planejamento. E isso é uma pergunta importante. Subiu. Ó, subiu. Você viu que tinha feito antes isso aqui, né? Que era da bolinha para trás, certo? Este é o anelar, então é quase esse tamanho. Desceu. Lembrando que o esboço é planejamento. E aí está. Esse está um pouco maior que esse. Beleza. Vou tentar ser eficiente na resposta para você. No dedo maior, e o dedo maior é esse tamanho que eu indiquei, que é esse tamanho, é igual ao tamanho da palma da mão. Certo? Aqui, subiu. Subiu mais um pouco aqui. E aqui está a ponta do dedo. E a última, o indicador, ela está nessa bolinha aqui. Ela vem para cá, faz ali, e aí está. É o que vocês veem. E o polegar, ele está girando aqui, ó. Você lembram do verde que está girando aqui? Aqui, ó, atrás, raio-x. Lembra que eu falei que é importante ver raio-x? Assim, ó. Né? Isso aqui vai atrapalhar. Aqui, ó. Cortei aqui. Aqui, ó, a parte de trás. Aqui, ó, nesta parte de trás, que vocês não estão vendo que está aqui atrás. É essa parte. Aqui eu vou colocar um triângulo. E esse triângulo, a base dele em cima é maior do que a metade do tamanho disso daqui. Cavalo, fanda e amira. Cada parte que eu falo é importante para a compreensão. Você vai comer, você vai perder essa parte, mas vai ficar gravado no YouTube. E aí está. É isso que eu vou colocar aqui. Quadradinho, ó, um quadrado pequeno. E a bananinha, que é o polegar. Aí está. A mão está feita. Agora, aqui está o pulso. Vou abaixar. Quando eu abaixar, é importante saber que... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Vou tentar. Espera aí. Visibilidade da live restrita por 10 minutos. Sua live não pode ser recomendada e está restrita no resultado por 10 minutos devido à baixa qualidade visual ou imagem estática, que não atende aos nossos padrões de legibilidade, para você conforme a diretriz. Ok. Existe uma nova diretriz recurso. A live está sendo restringida porque eu estou mostrando muito papel. Eu não estou mostrando muito o meu rosto. Gente, eu estou aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Mas é o papel que é importante. O TikTok não está entendendo isso. Fazer o quê, né? Continuando. Vamos trabalhar com o que a gente pode. Certo? O importante é vocês entenderem. Que chato isso, gente. Me chateia, de verdade. Bom, isso daqui, a gente descobriu que o tamanho da mão dá 1,5 mão. E meia. É verdade. 1,5 mão. É o tamanho do braço. É isso que a gente viu. Na verdade, essa parte do braço é o tamanho da cabeça. E isso é proporção. É importante vocês decorarem isso. E bem aqui, nós vamos desenhar uma caixa.
Por isso é bem importante estudar cubos. Só que eu vou desenhar essa caixa aqui. Melhor, eu vou virar diferente. Ó, eu estava virando a caixa neste ângulo. Agora eu vou virar a caixa para este ângulo. Devia ter entrado com recurso, mas apertei o botão errado no TikTok. Assim. Entenderam? Eu estava fazendo assim, eu vou virar assim, desse jeito. Só que eu vou virar esse cubo nessa direção. Então ele vai ficar, vamos ver como? Assim. Ou seja, esse cubo agora está assim. Lembra que eu falei? Aula de cubo é importante. Então, esse vai ser o cotovelo. Bem essa parte. É o cotovelo. E isso daqui tem o tamanho de uma mão e meia. Isto é muito importante. Muito mesmo. Demais. E agora? Essa parte do braço. E eu vou inclinar para cá. E eu tenho a malha. Lembra da volumetria que a gente fez a aula de morfologia? A gente fez a triangulação de Delaunay, que era a ideia da malha? Estamos começando a usar. Então veja, eu vou puxar isso daqui aqui, e aqui eu vou fazer um músculo, bem assim, ó. Então aqui vai ter um músculo bem suave, muito pouco, tá? Vai inclinar para cá, esse vai subir por causa desse músculo, assim. Desse jeito. É assim que vai ser. E esse cubo aqui, ó. Se eu puxar para cá, eu tenho o resto do braço. Mas vou fazer meio curvo assim. Vou fazer um pouco menor, porque eu vou dizer que está indo para trás e é a perspectiva. Lembra do bíceps? Tá aí. E aqui a curva do deltoide. Ó, nós puxamos isso aqui para trás. Só que eu aumentei o tamanho. Ó, a volumetria, tá vendo? Ó, volumetria. Opa, Totobola, como é que você tá? E aí está. E assim a gente fez o braço. Se eu passasse esse aqui a limpo, eu deixei uma folha aqui bem fininha na mesa. Peraí. Acho que a Valéria guardou para lá. Já pego. Só um pouquinho. Onde que tá? Pra cá. Ah, não sei onde ela pôs, então eu pego um novo. Pronto, peguei outro. Tá aqui. Vamos lá? Passar limpo. Será que essa caneta funciona? É, funciona mais ou menos. Tá aí, ó. Esse aqui é legal. Dá pra fazer umas sombras, ó. Fica bacana, né? Ó, o sentido daquela volumetria que eu coloco, faça a sombra. É, funciona mais ou menos. Essa caneta qual que é? A 05. Vou pegar uma outra. Uma dessas aqui vai funcionar. Encaixa. Oh, perfeito. Qual o ponto de interrogação, doutor Bola? Você perguntou alguma coisa? Eu comprei um sketchbook. Como funciona? Ah, é o seguinte. O sketchbook é um desenho que você vai fazer sketch. A gente está dando aula de sketch. Então, você vai usar para fazer sketch. Tudo que a gente faz aqui está sketch. Mesmo esse que eu estou fazendo, eu poderia ter fazendo muito mais bonito, porque eu estou decalcando. Mas eu estou fazendo em forma de sketch também, meio que finalizado. Sketch é para você testar lápis de cor, para você treinar, fazer grafite. Se o papel for bom, pode ser um sketch de aquarela. Se não for, não dá para fazer aquarela.
carvão, pastel seco, pastel oleoso. E normalmente eu ensino o pessoal a fazer sketchbook. Quando a gente tiver aula de encadernação, vou mostrar sketchbook para vocês, tá? Ó, tá aí o braço. Viram? Beleza. Lembrando como que eu posso fazer uma trilha para eu aprender a desenhar. Aprender a desenhar não, ganhar dinheiro com desenho, virar isso uma profissão. Essa foi outra pergunta que foi dada. Dark, obrigado pela rosa. Foi só isso. Tá, espera aí. Do que adianta ficar me mostrando pro TikTok? O TikTok já me restringiu. Não vai dar nada, então. Então não vou mostrar mais o movimento meu do rosto. Porque já era. TikTok chato. Me restringiu porque achou que eu não estava fazendo um movimento aqui. Cara, isso aqui é uma tempestade cerebral. É um grande movimento. Bom, vamos lá. Ó, elipse. Elipse não, circunferência. Coloco para cá. Tenho esse cilindro. Isso aqui vai ser muito importante quando se fizerem projetos. Marco, você está aí? Ei, Marcos? Bom, fazer as bolinhas. 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas representa um dedo. Certo? Concordo com você, Luan. Às vezes inventa uma moda, né, uma novidade. Ó, aqui é a parte de trás, a parte interna do cilindro. Eu cortei o cilindro aqui. E eu consegui essa peça. Isso daqui é o corte. E é uma novidade que vocês vão ter que aprender a fazer. Vocês fazem um cilindro e cortam. Ó, tem que ter a parte negativa. Eu sempre falei para vocês, né? Ó como é importante. Saber o negativo. Eu sempre falei, faz o traço. Se eu ligar aqui, eu tenho esta telha, essa curva, esse corte. E essa que é a ideia. Bom. Quero ver de novo. Visibilidade de live restrita, o recurso. Vou entrar com recurso. O aviso não está claro, ainda não entendo o motivo. Minha live não possui conteúdo mencionado no aviso. Pronto, avisar. Aqui. Enviar. Enviei. Continuando. Azul. Isso que eu fiz agora é uma telha. De novo. Cilindro. Coloco para cá. Vou cortar agora aqui, ó. Cortei aqui e aqui. Mas lembrando que atrás faz também, mesmo que não apareça. Aí o corte fica igual aqui, ó, linha paralela a esta. O estudo de linha paralela que a gente estudou lá no início, lá no princípio. E aí está. Isso daqui é o que eu fiz aqui. E eu fiz 1, 2, 3, 4. Isto que é o legal. Aqui vai ser o pulso. Aqui, ó, vou pôr um triângulo. Lembrando que a base é 2/3 do tamanho dessa lateral da mão. Assim, ó. Imagine que a mão é essa quadrado aqui. Eu divido isso aqui em 3 partes, pego 2 partes e faço esse triângulo. Aqui eu coloco um toquinho e aqui eu coloco o feijão. E esse é o mesmo tamanho. E aqui estão os dedos, nas bolinhas que eu coloquei. Certo? Essa é a ideia aqui. Sendo que daqui até aqui tem o mesmo tamanho que daqui até aqui. E esta mão, este vermelho, é esse vermelho. Isso daqui é isso daqui. E essas bolinhas são essas bolinhas. E esse triângulo azul é esse triângulo azul aqui. E daqui que eu coloco o pitoquinho e o polegar. Assim.
Ó, ele passou do tamanho da mão. Viram? É isso. E se eu colocasse os dedos, eu poderia colocar um dedo aqui, um outro dedo aqui, mais um dedo aqui e um outro dedo aqui. Ou eu poderia abrir mais o dedo, porque esboço é planejamento. Aí eu faço essa volta para não me perder e eu faço a ponta dos dedos. Ó, ponta do dedo, um feijãozinho, o outro feijão, um feijão de frente e um feijão visto inclinado assim. Podia ser, ó, a unha aparecendo. Daí, agora, o segundo cilindro e o primeiro cilindro. O primeiro cilindro e o segundo cilindro. O primeiro cilindro e o segundo cilindro, que seria a falange. O segundo cilindro e o primeiro cilindro. E aí está. Aí eu só faço essa curva assim, ó. E a mão começa a surgir. Olha que legal. Não é? O pulso está aqui. Bem aqui. Vou colocar uma caixa nesse ângulo. Por isso que é importante treinar cubos. Domina cubos. Volta à aula de cubos. E vai para trás. Assim. Ó, o cubo está indo para trás. Este é este, compridando para trás. Aí está. E agora, vou colocar o braço inclinado para cá. Esse tamanho, eu coloquei um tamanho qualquer. Ele é uma vez o tamanho da palma da mão, mas eu deixei um pouco menor. Então, vamos ver. Nessa parte aqui embaixo está o cotovelo. Eu deixei meio estreito, vou deixar meio estreito. Eu vou encompridar assim, ó. Então aqui eu tenho isso daqui, ó. Ó, fazendo sombra naquela caixinha menor que eu fiz aqui. Viram? Esse eu subi para cá. E eu fiz uma protuberância para cá e uma para cá. Nesta parte, eu aumento o músculo aqui, assim, ó. O mesmo aumento que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui também. Assim. Depois, vem nessa direção. A caixa agora está vindo nessa direção. Ó. Primeiro eu fiz para cá, depois eu fiz para lá. Tá vendo? Ó. Só que eu inclinei. Tem que dominar cubos em todas as direções. Eu vou repetir e repetir e repetir essa ideia até vocês começarem a treinar cubos. Porque isso vai ajudar em angulação do rosto, por exemplo. Proporção também. Dominando isso daqui, a vida de vocês vai ficar mais fácil. Ó, ficou meio gordinho por causa da dobra, né? Assim, ó. Aqui vocês têm o tríceps. Chegou bem atrasado mesmo. E depois tem o deltoide. Marcos, você tá aí? Ó, tríceps e deltoide. Seguindo esse caminho. Aqui, ó. É o bíceps. Esse é o bíceps. Que vai vir. Isso daqui é a volumetria. Que é tipo fazer uma elipse, mas eu fiz um pouquinho mais tortuoso assim. Então aqui você vai ter o bíceps. Igual fazendo mecha de cabelo. Na aula de cabelo que a gente teve. E tá feito.
Wilton, amanhã eu vou passar a proporção de rosto para o meu aluno. Nick Arte, linda a tua aula de mãos. Eu assisti. Cara, você está de parabéns, você é um excelente professor. Olha, gente, quem quer ver a proporção de rosto, vai lá no Nick Arte. Vai ser uma extensão. Me acompanha e siga o Nick. E é sério. Se querem aprender a desenhar, nós dois estamos numa parceria aqui. Ele está ajudando vocês também. Vamos lá ver o Nick. Por isso, o rosto eu não vou dar mais. O Nick já está dando. O meu já dei, já está gravado no YouTube. Vamos lá ver. Vamos lá. Aqui agora. Nesta parte, eu vou repetir isso daqui, mas vou repetir do outro lado. Vamos lá. Ó, vou deixar reto agora. Não vou fazer o cilindro. Vou deixar reto. Tá aí. Certo? Se eu deixasse o cilindro, eu teria que encurvar aqui, ó. Assim. Viu, ó? O cilindro? Eu fiz uma forma diferente. Eu construí primeiro a caixa e depois eu fiz o cilindro e eu consegui essa curva da mão. Desse jeito. Vou colocar o polegar aqui, ó. 2/3 desta linha. Aqui está o polegar. E aqui está o pitoco. E aqui está o dedo. Assim. Aí está. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Acreditem, o Nick Arte dá o mesmo tipo de aula que eu, só que eu mostrei mais estilos que eu não concordo. O Nick Arte mostra estilos que ele concorda. Eu mostro que eu não concordo. Mas eu tenho que mostrar, porque eu me propus a isto, a mostrar o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas a dele é uma extensão da minha, vamos lá ver. Tá aí, 4. Um, dois, três, 4. Agora, ó, esse dedo eu vou fazer pra frente. Pra frente. Viu como ficou pequeno? Deixa eu ver se tem algum cilindro por aqui. Tem um. Tá aqui, ó. Tá sim um cilindro. Na verdade, não é um cilindro, é um hexágono, né? É com base de hexágono. Mas vamos pensar com um cilindro. Virei. E ele diminuiu de tamanho. Viram? Ó, de novo. Sempre quando eu vou fazer o dedo da mão, o polegar fica estranho. Você vai treinar o feijão de vários ângulos. Volta a minha aula, tá gravada. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, até a aula 9, que eu mostro o polegar várias vezes de várias formas. E fixe no polegar, vai fazendo. Você vai conseguir, cara, vai conseguir sim. É difícil? É, mas não é impossível. Acredite. Ó, é por isso que ele ficou desse tamanho. Agora, eu vou inclinar para cá. Ele aumentou um pouco. E agora aqui está o dedo. Essa história do triângulo é a forma que eu gosto. Por isso eu falo mais. Viu? Ó, subiu. Vamos desenhar o dedo mínimo? Aí vai. Primeiro, segundo e o terceiro a falange. E aí está o dedo. Ó, primeiro, segundo, terceiro. De novo. Marcos, você está aí ou não? Você não falou ainda. Primeiro, segundo, terceiro. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Como é um planejamento, esses traços de esboço é planejamento. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. Acabei de deslocar um pouquinho mais para cá. Feijão. E olha, isso daqui que você está precisando. Segundo. E no caso do polegar, o terceiro é um triângulo. É esse triângulo aqui, ó. Que você pode virar depois. Você vai ter que treinar a virada. Vamos deixar preto? Marco, se você não falar que tá aí, eu vou sair sem fazer a trilha de profissionalização que você pediu. Aí tá.
Porque é justo, né? Eu vou falar para você e você não tá aí, como que eu faço, né? Vamos lá, de novo. Próximo dedo, próxima bolinha. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro é o feijão que tem que treinar em várias posições. Segundo e primeiro, que vai para a bolinha ali. A bolinha está atrás desse dedo. Primeiro, segundo e terceiro. Feijão, cilindro e o outro cilindro. E pronto. Ó. Aí está. Vamos para o braço? Vamos lá. Vamos fazer um igual esse daqui, mas do outro lado agora, porque é a outra mão. Aqui, eu vou pôr para baixo. E olha, como está indo para baixo, aula de cubo. E está indo para lá. Então, a aula de cubo é bem importante. Então, isso daqui vai descer aqui. Aqui está o cotovelo. Aqui está um extensor de giratório. E o cotovelo. E a forma de um outro osso aqui. Do outro canto. E o músculo apertado aqui, ó. Por que apertado? Porque vai estar na mesma posição que esse. Mas é o outro braço. Esse braço é um pouquinho maior que a cabeça. Então, daria uma mão e meia e mais um pouquinho. Fica um pouquinho maior. Aqui, ó, é o deltoide em cima. Tá aí o deltoide. Tá vendo? A gota vindo para cá, porque aqui é o lado de fora. E aqui é o lado do peitoral, o lado de dentro. Certo? Então, você tem o bíceps. Sabe, Tória? Os dedos não terminam redondinhos perfeitos. Escuta o Nick Art. O cara sabe das coisas. E este começa o tríceps aqui. E aqui vai ligar o peitoral. Bíceps. Tríceps. E o peitoral encaixa ali. Deltoide, trapézio, clavícula e pronto. É isso. Marcos, você tá aí? Ah, é. Levemente achatados na ponta. Isso é verdade. Eu poderia mostrar isso, mas não vou mostrar porque agora já acabou. Amanhã a gente continua. Olha o que o Nick Art falou. Eu mostrei várias formas de fazer, eu mostrei várias técnicas. Agora eu mostrei uma outra técnica, que é a do cilindro. Todas essas técnicas vocês adaptam a vocês. Escolhe a melhor técnica para vocês. O importante é fazer bonito. O importante é vocês conseguirem um resultado bom. Por isso que eu falei, Vitória, dá uma olhada em todas as aulas que eu te dei. Procure uma técnica que te ajuda melhor. O Marco não tá? Então tá bom. Me siga, me curta e me compartilhe. De nada, Tória. Amanhã vamos continuar braços, tá? E depois a gente vai fazer braços e troncos. Certo? E depois a gente vai começar pés. Acho que eu vou mostrar um pouco do cotovelo, né? Tá. Mais um pouco do cotovelo. Acho que é importante. Essa aula eu dei mais importância ao cotovelo. Tá tudo gravado, você sabe, né, Tória? No YouTube. Então, fui! Até amanhã, gente! Muito obrigado a todos que participaram. E até mais. Agora tem que editar e tirar aquela parte do TikTok que começou a aparecer, que a alerta do TikTok. Que chato. Até mais, Tória. 8 horas. Sempre 8 horas, Luan. Todos os dias. E você entra no meu gratidão para você também, Nick.
Você entra no meu perfil aqui no TikTok, você vai ver o endereço do YouTube, para você ver as aulas gravadas, tá, Luan? E agora